Boa tarde. Pedimos desde já desculpa pelo atraso no recomeço desta sessão e, dando seguimento à nossa programação, terá agora lugar o painel que fecha o ciclo de debates e que abordará o tema Desafios do livro e da leitura no espaço da CPLP. O painel será moderado pelo Dr. Galeno de Amorim, do Observatório do Livro e da Leitura do Brasil, a quem convidamos a tomar o seu lugar no palco. Convidamos também a tomarem os seus lugares no palco para intervirem na qualidade de oradores os escritores Daniel Spínola, Emílio Lima, Goretti Pina e António Carlos Cortês. Oi? Se calhar vou apresentar o tema. Aí eu vou ler aqui. Como você quiser. Podemos? Bom, boa tarde a todos e todas aqui. Boa tarde para quem está presente, né? Mas tem pessoas acompanhando a gente em outras partes do mundo, em outros países de língua portuguesa, onde talvez seja de manhã, onde talvez seja boa noite. Alguns ainda são amanhã que vão assistir a gente já, então, independente do horário, e também para você que vai estar nos acompanhando pelo YouTube em algum momento acessando essa gravação. Então, para você também vale tudo, inclusive boa madrugada se você preferir nos assistir em algum momento nesse horário. Quero dizer que é um imenso prazer estar aqui participando deste painel, tá? Com os convidados que compartilham esse espaço comigo. Eu estive aqui ontem já para discutir a questão das políticas nacionais de leitura em nossos países. Então agradeço o diretor que me convidou, o Imapansa, agradeço o secretário executivo e é uma honra estar aqui justamente na CPLP que materializa esse encontro, essa união entre todos nós, justo no Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uma das 4 línguas mais faladas do mundo, uma língua maravilhosa e um patrimônio imaterial incrível que nos faz orgulhar e muito. O nosso tema de hoje é focado neste momento na área do livro e leitura, os desafios do livro e da leitura no espaço da CPLP. Este é o painel número 5 da programação de 2023. A primeira vez que eu lancei um livro, 30 anos atrás, faz tanto tempo, é tão antigamente que eu tinha até cabelo na época. Eu era um jovem autor e fiquei orgulhoso, porque além de criar, eu estava naquele momento criando uma pequena editora no Brasil para publicar livros sociais na área de cidadania. Hoje eles são muito frequentes, comuns, mas na época não. E então eu me escalei, inclusive, em determinado momento para ser autor daquela editora também, para mostrar para os outros autores que a gente podia, sem perder e sem transformar a literatura em algo utilitário. Mas eu achei que era a coisa mais importante do mundo naquele momento e me enchi, portanto, de orgulho. Passado um tempo, 2 anos depois, eu voltei àquele lugar que tinha comprado uma edição inteirinha daquele título. Quando isso acontece na vida de um autor estreante e na vida de uma pequena editora, é algo que merece festa. Mas eu voltei lá e levei um susto, porque num dos corredores, 1 ano depois, eu tropecei num pacote que estava muito bem amarrado no chão, parecia até que eu conhecia de algum lugar. E eram meus livros, eu acabei descobrindo. Alguns foram pegos, utilizados, mas não se deu vazão, não se deu distribuição e não fez com que ele
fosse acessado por outras pessoas. Aos poucos, aquilo que eu achava que era a coisa mais importante do mundo, que era o livro, eu acabaria por descobrir que não era o livro mais importante. Mais importante ainda que o livro e a criação, por mais nobre que sejam, era o processo de fruição. A apropriação daquele conteúdo pelas pessoas, no caso crianças e adolescentes, para os quais eles foram escritos. E passado um tempo, à medida que eu fui levando os livros de outros autores, de muito mais autores, para lugares, acabei indo às bibliotecas nos presídios, criei clubes de leitura para 9.000 homens e mulheres presos no Brasil. Eu comecei a pensar que não era também o ato de ler, a fruição, aquilo que tinha de mais importante. Na verdade, eu acabaria por perceber que o mais importante de tudo era a transformação. Na medida que o leitor processa aquele conteúdo em língua portuguesa, no nosso caso, ele é tocado, ele extravasa sentimentos, ele libera emoções. Acontecem vários processos e isso pode levar à transformação. E quando a gente está falando de transformação, a gente está falando de cura, a gente está falando de cidadania, a gente está falando de construção de um mundo melhor. Eu fiz esse preâmbulo para dizer o quão impressionado e feliz que eu fiquei, porque o nosso tema, tradicionalmente, ele poderia chamar para literatura, para as bibliotecas, talvez, e aí também é algo extremamente importante, só que não. Ele faz um convite para fazermos aqui uma reflexão dos desafios do livro e da leitura, que é esse processo tão poderoso no campo aqui da CPLP. Se a gente olha para os nossos países, a gente vai encontrar muitas questões em comum, apesar de toda a diversidade existente entre nós, das diferenças, dos problemas, das alegrias, cada lugar com a sua própria peculiaridade, em busca de soluções, em busca de processos que possam nos levar a ter vidas melhores em toda parte. E aí os livros têm uma presença e podem ter em nossas vidas um papel incrível em nossas sociedades, nos nossos países. Quando a gente sai fazendo algumas perguntas para os leitores, eu fiz alguns estudos sobre comportamento leitor da população, as pessoas respondem que leem por quê? Leem por conta do conhecimento, de obter, adquirir conhecimento. Outros dizem que leem por conta da escola, querem passar na escola, querem sair, querem entrar na faculdade, querem ter um emprego, então leem. Outras pessoas dizem que leem por passatempo. E outras pessoas ainda, e isso é o melhor de tudo, leem por prazer, por alegria, leem por gosto. E aí se tornam leitores para a vida inteira. É um pouco sobre isso que eu quero provocar os meus colegas de painel aqui para dialogarem um pouco com vocês. Nós vamos fazer uma fala inicial de 7 minutos de cada um. Eu sei que é difícil manter os 7 minutos porque todos nós temos muita coisa para falar sobre esse assunto, que é um assunto que quem se mete nele geralmente porque é apaixonado, então vai embora. Mas a gente vai fazer isso porque depois vai abrir para as pessoas do público que quiserem fazer perguntas, trazer questões, alguém daqui quiser fazer algum tipo de questionamento e tal, para ficar muito à vontade. Em comum, nos países de língua portuguesa, nós temos duas grandes questões, dois grandes desafios quando o assunto é livro e leitura. Por que as pessoas não leem mais? E nos nossos países temos variações de índices leitores. Dentro de um próprio país, pegando um segmento da população, seja pela questão da escolaridade, seja pela questão cultural, seja pela questão econômica, há índices e há comportamentos diferentes. Esse é um dos grandes problemas dos baixos índices de leitura nos países da CPLP, estão ligados a dois grandes tipos de problema. O primeiro grande problema é a questão da habilidade e o outro grande problema é a questão do acesso. Quando eu falo habilidade, eu estou me referindo a quê?
Se eu não sei dirigir, não aprendi, não entrei na autoescola, ninguém me ensinou a dirigir um carro, um ônibus, alguma coisa, eu não tenho habilidade para dirigir. Nem a carteira que me dá habilidade, que no Brasil, por exemplo, chama de carteira de habilitação. Aqui eu não sei. Nos países nos demais países eu não sei. Mas isso demonstra que a gente não tem habilidade para aquilo. A gente não aprendeu música, então a gente não tem habilidade para tocar um instrumento. Às vezes somos autodidatas, vamos lá e conseguimos, mas às vezes não. No mundo da leitura, como que isso se dá? Se eu não tenho uma alfabetização mínima de qualidade, eu não consigo ler, eu não consigo me relacionar com os livros e com a leitura. Se eu sou analfabeto funcional, eu tenho também problemas. Dificilmente eu vou ser um leitor. Então, a educação precária, as escolas, às vezes, de má qualidade, é um problema para a formação da pessoa que gosta de ler. E o outro problema é a democratização do acesso. Isso se apresenta nos nossos países todos na forma de redes insuficientes de biblioteca. Alguns têm mais, outros menos, mas é um problema que está presente por toda parte. Nós temos problemas da precariedade da rede de livrarias. A gente tem em alguns países, alguns lugares, alguns mercados, dificuldade inclusive para edição e fazer a circulação de livros. Alguns dos nossos países são maiores, outros menores, mas de modo geral temos dificuldades e temos problemas. E junto com isso, um outro ponto ainda é a questão do preço, que dificulta em muitos dos nossos países, se não em todos, o acesso das pessoas aos livros. Onde tem bibliotecas, muitas vezes elas são precárias, não funciona na hora do almoço, não funciona à noite, não funciona no final de semana. Isso dificulta que as pessoas cheguem. Então, uma parte das nossas populações, elas poderiam ler porque têm habilidade, tiveram uma formação mínima, mas não têm acesso. E a outra parte não tem nem habilidade leitora e com isso deixa de ser qualquer valor o objeto livro, né? Então, não chega nem a ser o problema mais importante a questão do acesso, porque não se apresenta dessa maneira. Dito isso, eu quero convidar cada um dos presentes aqui para essa fala de 7 minutos, portanto, e numa segunda fase a gente volta com algumas questões, tá? Eu vou pedir primeiro para o Daniel Spínola, que é o Dani, é isso, né? Dani Spínola, o nome artístico do Daniel, que é escritor e presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores. Se você quiser falar do púlpito, fique à vontade. Se funcionar bem aqui, não há problema. Não, o microfone está bem, sim, pode falar. Está bem, então acho que obrigado e boa tarde a todos. Saudações especiais também aos colegas aqui presentes. Já há algum tempo não nos vimos. Eu vou tentar, não sei se vai dar 7 minutos, porque já cortei muita coisa, mas vou apresentar um texto e depois poderemos falar. Vou tentar cortar mais ainda na sequência da leitura. Para te ajudar, eu vou ajudar a marcar então aqui. E agradeço também o convite para estar aqui. Para abordar esse tema do livro, da leitura e dos seus desafios, temos de recorrer à história para podermos compreender a situação em que Cabo Verde se encontra neste momento. Cabo Verde, segundo vários apontamentos, nunca apostou na massificação do ensino antes da independência nacional, pelo que sempre teve uma elite letrada e a maioria da população analfabeta, o que nos leva a concluir que nunca teve uma tradição de leitura, mormente de uma política pública de leitura. Segundo estudos feitos sobre a educação em Cabo Verde, só em 1842 é implantada uma rede escolar na província e introduzida a imprensa com a publicação do primeiro boletim oficial na ilha de Boa Vista. Refira-se que a imprensa surgiu em Portugal em 1440, tendo, portanto, chegado ao arquipélago cerca de 400 anos mais tarde. Apesar de se ter criado vários liceus a partir de 1900, entre os quais o Seminário Liceu de São Nicolau, que teve algum prestígio,
não se logrou a massificação do ensino que permitisse haver uma população com um bom domínio da língua e, desde logo, com um gosto pela leitura. Assim, pode-se afirmar, sem hesitação, que os cabo-verdianos não são bilíngues. Para contextualizar um pouco mais essa abordagem, sinto a necessidade de falar, ainda que de passagem, dessa elite letrada, privilegiada e da literatura que veiculou, a fim de perspectivarmos essa questão à luz desse temário da lusofonia, literacia e da leitura. É mister dizer ainda que a língua cabo-verdiana se formou nos primórdios da colonização, tornando-se já no século XVI ou XVII numa língua nacional que funda a nação cabo-verdiana, constituindo um fator identitário. O curioso dessa questão da lusofonia e bilinguismo é que, em Cabo Verde, o fenómeno de aculturação aconteceu de forma inversa, pois que, em diversas situações, não foram os colonizados a assimilar a cultura do colonizador, mas sim o colonizador a assimilar a cultura do colonizado, resultando dessa simbiose a cultura cabo-verdiana e lusófona. Aliás, a literatura oral cabo-verdiana, através dos Finação da Ilha de Santiago e dos Coladeira da Ilha do Fogo, constituem provas evidentes de que os cabo-verdianos têm uma pujante literatura em língua cabo-verdiana, ao lado de uma rica literatura em língua portuguesa, de base lusófona, tendo em conta o sincretismo patente nessa cultura cabo-verdiana, por um lado, e a idiosincrasia crioula do cabo-verdiano, por outro lado. Há textos que se referem a essa questão em que alguns analistas lusófonos se queixam das atitudes de muitos conterrâneos que, em chegando a Cabo Verde, começam a falar aquela algarraviada do povo que ninguém entende. A fim de rematar alguns pontos de vista sobre a lusofonia, volta-se à questão de que os cabo-verdianos não são bilíngues, embora haja um forte substrato lusófono na identidade cabo-verdiana. Realmente, segundo disse o nosso linguista e professor Manuel Veiga, a vida em Cabo Verde decorre em crioulo. Pensa-se em crioulo, sente-se em crioulo e ama-se em crioulo. O cotidiano do povo cabo-verdiano é totalmente em crioulo e é menos do que 1% o tempo que se despende à língua portuguesa no dia a dia, pelo que não há um bom domínio da língua portuguesa oficial como o da língua materna nacional, para não dizer que é mesmo bastante deficitário o desempenho da maioria dos cabo-verdianos na utilização da língua portuguesa, o que nos leva a concluir que, de facto, há uma situação de diglossia em Cabo Verde, como sugere e explica Dulce Almada, e não de bilinguismo. No que diz respeito à história da literatura cabo-verdiana, que, segundo muitos estudiosos e por uma questão de metodologia, está dividida em 3 momentos, vamos encontrar um meio literário eloquente relativamente ao domínio da língua portuguesa pelos cabo-verdianos, mas também eloquente quanto à cultura cabo-verdiana de base lusófona. Encontramos já desde os ditos pré-clarirosos, como José Lopes, Guilherme Dantas, Guilherme Ernesto, Januário Leite e outros, um domínio profundo da língua portuguesa e dos cânones literários portugueses, mas sempre com a questão identitária subjacente, revelada na procura das Hespérides, das ilhas arcinárias da Atlântida, perdida em poemas de José Lopes. Encontramos em todos os escritores cabo-verdianos dessa época um posicionamento claro relativamente entre o ego da pátria lusófona e o alter ego da nação crioula e mestiça, tais como José Lopes, Pedro Cardoso e Eugênio Tavares, sendo claro que tinham Portugal como pátria, mas que se sentiam incontestavelmente cabo-verdianos de uma certa cultura lusófona e não portugueses, embora destes descendentes, como vós outros, diz José Lopes, nós também amamos a nossa pátria, a mãe de vossos pais, que é a nossa mãe também. Manuel Ferreira afirma, na introdução à compilação da revista Claridade, que eles suportaram a incómoda ambiguidade,
reivindicando e sentindo a sua genuína condição de cabo-verdianos portadores de uma cultura específica e, ao mesmo tempo, aceitando a oficial paternidade portuguesa lusófona. Encontramos, inclusive, escritores dessa época, como Eugênio Tavares e Pedro Cardoso, já citados, que dominavam de forma exímia a língua portuguesa, mas que fizeram também questão de cultivar a língua crioula, por uma questão de identidade traduzida numa óbvia cabo-verdianidade nativista. Cabo-verdianidade essa que é exacerbada por Eugênio Tavares nas suas crônicas anticoloniais. Com a moderna poesia cabo-verdiana iniciada com os clarirosos, esse quadro de ambivalência linguística e cultural recrudesce, tornando-se mais evidente a cultura crioula de língua oficial portuguesa lusófona e expressão crioula, não distante da lusofonia devido ao seu caráter sincrético. Aliás, os clarirosos trilharam um pouco as pegadas dos brasileiros na afirmação de uma língua brasileira muito específica e não uma ressonância da portuguesa, tais os exemplos de Amar, verbo intransitivo, e Macunaíma, de Mário de Andrade, com as suas teses explícitas de construção de uma língua própria, existente, diferente daquela que a engendrou. Só para lembrar, deu 7 minutos. Ah, ok. Então eu vou passar para o final. Vou saltar aqui, porque 7 minutos. Portanto, por tudo isso, eu tenho, desculpa aí. É preciso, vou depois, se calhar, explicar, se quiserem fazer perguntas, vou resumir um pouco. Algo curioso acontece, no entanto, em Cabo Verde após a independência nacional. Cabo Verde praticamente erradica o analfabetismo do seio da população com uma boa política de campanha de alfabetização, massificando o ensino que passa a ser obrigatório para o ensino primário, criando boas bases para o ensino secundário através da formação de professores do ensino secundário, apostando depois nas universidades, o que poderá pressupor o aumento do número de leitores e de desenvolvimento de uma sociedade esclarecida, competência para o conhecimento e para a leitura, garantes do desenvolvimento de um país de sólidas perspectivas. Mas, na verdade, isso acontece até certo ponto, na medida em que há um investimento enorme da população em ter formação superior e participar na construção do país, mas, na maioria dos casos, só investimentos apenas na área de uma formação específica que permitam um emprego e não propriamente na leitura, como meio de superação intelectual e de satisfação pessoal, que, no entanto, poderá propiciar um outro tipo de conhecimento e interação com a realidade. Uma outra nota curiosa é que, apesar do aumento exponencial de potenciais leitores com o fomento das universidades públicas e privadas, não obstante a proliferação de editoras e do incremento de uma política de leitura e de livro, com a criação do Instituto Cabo-Verdiano do Livro, que depois se tornou Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro e que passa a editar e subsidiar edições de livros, Cabo Verde é um país de não leitores. Na verdade, a quantidade de editoras existentes e de edições está na razão inversa aos leitores. Isto é, em termos proporcionais, são superiores aos leitores. Há cerca de 8 editoras com uma dinâmica razoável de publicação, mas as tiragens são, em média, na ordem de 300 a 500 exemplares, que não se esgotam rápido. Quer dizer que, não obstante o aumento do universo dos discentes e dos docentes dos ensinos secundários e das universidades, não há um consumo do livro em geral, senão do livro didático, por um lado por razões económicas, mas principalmente por razões históricas e culturais, já que não há uma tradição de ler e não há uma literacia familiar nem educacional, na medida em que no ensino não há um investimento quanto ao incentivo à leitura. Eu fico por aqui, depois eu acho que poderá haver perguntas e que poderei responder. Obrigado. Obrigado ao Dani Espínola, escritor de Cabo Verde, que fez e traçou um panorama da situação da literatura, da evolução e da questão da leitura e acesso aos livros
no seu país. Eu vou chamar agora o Emílio Lima, escritor de Guiné-Bissau. 7 minutos, Emílio. Galeno, e eu prometo que não vou cumprir 7 minutos. Digo isso porque tenho por tradição esmiuçar as formalidades. E é coisa minha, está intrínseca a mim. E não só, também tinha escrito a minha comunicação para 15 minutos, como não sabia o tempo. E fui cortando desde ontem porque vim acompanhando as transmissões online e quando ouço o João a dizer 7 minutos, digo, ai, uau. E fui amarelando tudo isto, mas vou tentar cortar a minha segunda fala para não. Aproveito para agradecer a oportunidade, é uma honra poder partilhar este painel com demais colegas e agradeço à UCLA pela sugestão, na pessoa do Dr. Rui Lourido, a quem tenho grande apreço. A CPLP está cada vez mais a chegar aonde, quanto menino que era na altura da sua criação, almejar que a CPLP fosse uma instituição mais próxima da comunidade, menos formal possível. Penso que estão no caminho certo com os trabalhos que têm vindo a fazer. Por agora, 7 minutos. Eu começaria... tranquilo. Não precisa me avisar, faz-me ficar nervoso e quando fico nervoso choro. Choro ao canto. Eu gostaria de trazer alguns dados para começarmos a falar nisto. No tema dos desafios de livros e da leitura no espaço da CPLP. Não só sendo escritor, poeta, tenho trabalhado como agente literário durante alguns anos para cá e sou mentor e coordenador da maior antologia guineense e tenho coordenado muitos jovens. Então, tenho feito muitas pesquisas na área e pude perceber que não só em África, como nos países do primeiro mundo, a leitura dos livros físicos tem estado a decrescer. Exemplo que trago, 3 números. Em 1999, nos Estados Unidos, lia-se uma média de 18 a 19 livros por ano. Em 99. E de 2016, esse número decresceu para pouco mais de 15 livros, não sei se... pouco mais de 15 livros, e em 2021 ainda a queda continua acentuada para pouco mais de 12 livros. Isso falando do primeiro mundo. E, entretanto, para falarmos deste tópico, para mim é importante que conhecermos alguns indicadores tais como quais as políticas de acesso ao livro nos nossos países. Quais são os critérios da inclusão dos autores no Plano Nacional de Ensino, como é o país não tem. A política e estratégia de divulgação dos autores através das escolas. Quais são? E mais, quais as políticas públicas ou das bibliotecas públicas e das redes nos países da CPLP. Ora, eu começaria por afirmar de que a renúncia do Estado em assumir as suas responsabilidades, mais os efeitos da globalização deram lugar ao reinado da iniciativa privada, o que faz desaparecer os investimentos culturais, principalmente nos países subdesenvolvidos. E é importante que todos tenhamos a consciência de que os desafios são imensos e que, tal como fora na Revolução Francesa, é engraçado que hoje também é 5 de maio, que é a data do início da Revolução Francesa, que coincide com a data do Dia Mundial da Língua Portuguesa.
Tal como fora na Revolução Francesa, agora mais do que nunca o investimento estatal no setor cultural é necessário para que a biblioteca pública possa continuar a ter uma função social a cumprir, nomeadamente a função de combater a discriminação no acesso ao ensino, a função de desenvolver o espírito crítico e, desta forma, contribuir para a criação da esfera pública. E, consequentemente, contribuir para a criação de uma sociedade mais justa. Eu li uns documentos estratégicos para a conjugação do esforço entre os Estados-membros da CPLP, elaborado em 2018, perdão. Eu refiro-me à Agenda Digital da CPLP, cuja missão é a persecução de uma estratégia comum para a transformação digital dos Estados-membros da CPLP, de forma a fazer face aos desafios da globalização, promovendo o desenvolvimento sustentável e reforçando a cooperação entre os Estados-membros em alinhamento com os objetivos da Agenda 2030. Pontos de convergência, resumindo este documento de 23 páginas. A língua comum, a similaridade cultural, também a similaridade do quadro jurídico-legal, que podem ser elementos facilitadores. Mas também tem pontos de divergência, ou seja, desvantagens, que são estágios diferentes relativamente ao investimento nas tecnologias de informação e comunicação, instabilidade política em alguns estados da comunidade e ainda a inexistência do mercado comum. Entretanto, seria utópico falarmos dos desafios do livro e da leitura no espaço da CPLP sem que tenhamos a percepção atual da indústria editorial. E é nesta perspectiva que eu gostaria de dar a minha contribuição neste painel. Importa sublinhar que os desafios da globalização referido na missão da Agenda Digital da CPLP também assolam e de que maneira o mercado editorial e, consequentemente, ao comércio e distribuição do livro. Sim, os efeitos da globalização, que não é nada mais e nada menos que a concentração de capital e do conhecimento, e também a centralização de decisões. Portanto, essa lógica chegou e alterou as regras do jogo no setor. Impôs o agrupamento de milhares de editoras no mundo. Algumas foram compradas, outras tiveram simplesmente que fechar as portas. E quais os efeitos negativos da globalização para um escritor? Estariam a perguntar. Bem, com esta ou com uma tal concentração editorial, o número de títulos publicados por ano pelas editoras mais prestigiadas vem sendo expressivamente reduzido. E, como é óbvio, quando uma editora reduz o número anual dos títulos, a lógica de rentabilidade leva automaticamente a optar pelo mais seguro, com maior probabilidade de sucesso, ou seja, menor risco comercial. Com este critério de seleção, está-se nas tintas pela qualidade literária, pela inovação e pela contribuição cultural. Isso traria alguma consequência para a comunidade? Eu diria que... E de que forma que esta tendência global nos afeta enquanto países menos desenvolvidos, com baixos níveis educativos e baixo poder de compra? Ora bem, as pequenas e médias editoras têm vindo a desaparecer devido à falta de capital e às dificuldades de distribuição. As livrarias independentes, o canal comercial tradicional, estão a enfraquecer. Têm dificuldades em competir com as multinacionais.
Logo, não conseguem sobreviver porque as vendas não aumentam. Das duas umas. Ou os seus clientes tornaram-se cada vez mais pobres ou passaram a comprar nos outros lugares. Um salto. Resumidamente, estamos perante a lei do mercado. É o mercado quem indica, é o mercado quem dá orientação, é o mercado a quem impõe. As editoras que há mais de 2 décadas publicavam para indicar as tendências e contribuir culturalmente, quase já não existem. Agora o lema é: por que correr riscos com livros de sucesso duvidoso quando se pode publicar livros de sucesso garantido? Esta verdade indiscutível do ponto de vista do investidor é uma completa aberração do ponto de vista cultural. Se é verdade que uma editora deve ser rentável para sobreviver, também não é mentira afirmar que o negócio do livro já teria terminado se a política editorial das décadas anteriores tivesse seguido essa mesma lógica editorial. Para concluir, como podemos resumir essa assimetria existente entre os estados da comunidade? Entre outras saídas possíveis, é preciso que os servidores públicos sejam pessoas idóneas, filantrópicas e culturalmente sensíveis. Sensíveis e capazes de adotar medidas semelhantes às impostas pela Revolução Francesa na altura, um projeto credível para o desenvolvimento social, principalmente nos nossos países pobres, pois os pobres, na sua grande maioria, não sabem ler e nem podem acordar um dia e decidir deixar de ser pobres. Para terminar, eu gostaria de parafrasear o cientista político e economista Francis Fukuyama, que diz que a vida económica é impregnada pela cultura e, segundo Fukuyama, o crescimento económico depende de vínculos naturais da confiança social. Trata-se de um acordo tácito, não expresso por palavras ditas nem escritas. Por outras palavras, quero com isso dizer que apenas as sociedades com um elevado grau de confiança social nas suas instituições estão aptas para criar a coesão social e promover o desenvolvimento humano sustentável que todos almejamos na nossa comunidade. Fico por aqui por agora e estarei aberto para próximas falas. Obrigado, Emílio. Você viu que fui sensível à sua demanda e não lembrei dos 7 minutos, mas me cabe sempre falar que são 7 minutos, tá bem? Mas muito bom. O Emílio trouxe não só o contexto, mas aprofundou na análise sobre a questão do mercado editorial e trazendo à tona uma questão importante, que os estados precisam assumir para si essa tarefa e não relegar tão somente a mão do mercado editorial, que resolva o problema do acesso ao livro e da leitura. Eu vou chamar agora a Gorete Pina, que é escritora de São Tomé e Príncipe. Boa tarde aos companheiros do painel, a si, a todos que aqui estão. Eu quero, antes de mais, agradecer a oportunidade para participar deste encontro ao Dr. Rui Lourido, alguém a quem tenho grande estima, e naturalmente ao representante da CPLP. E digo isto de forma muito sentida, voltando ao Dr. Rui Lourido, à UCLA, pelas oportunidades que já me proporcionou de encontros semelhantes a este, de poder levar o meu livro ou os meus livros a outros lugares. E estamos a falar precisamente disso, de circulação,
a importância que tem, porque quando escrevemos o que nós queremos é que as pessoas tenham acesso e que leiam, não é? Contrário, não seria necessário publicar. Ficávamos com os nossos pensamentos e com as nossas emoções para nós. Hoje é dia mundial da língua portuguesa, não é? Mas é também da cultura na CPLP. Sim? Não sei se... Pronto. Dia da cultura na CPLP. E eu gostava de aproveitar esta oportunidade para pedir um aplauso para alguém que nós em Santo Tomé acabamos de perder e que era muito importante na nossa cultura, que é o General João Seria. É uma pessoa que durante décadas levou alegria a muita gente em Santo Tomé e fora, um músico. E estamos todos, nós santomenses, e acredito que fora de Santo Tomé muitas pessoas também, sentidos com a passagem física do General João Seria. Eu estive a ouvir atentamente tudo o que já tem sido dito, com particular interesse, alguns aspectos abordados pelo Emílio, que também são questões sobre as quais eu tenho pensado, porque isto desafio é a palavra, é mesmo uma palavra muito bem aplicada, quando falamos de literatura, de querer fazer circular os livros, de querer publicar, é complicado, é muito difícil. Tenho pensado, por exemplo, nas taxas que são cobradas para o envio de livros. E queria aproveitar esta oportunidade para deixar esta pergunta à CPLP, se existe algum projeto, se algo tem sido feito no sentido de facilitar a circulação do livro, se existe algum projeto no sentido de haverem taxas encorajadoras, digamos assim, para os autores. Eu tenho enviado livros, portanto, eu, autora, através dos correios tradicionais para Santo Tomé, para Cabo Verde, por exemplo, para alguns países. E é desencorajador o valor que é cobrado para envio de um livro. É absurdo. Portanto, tenho feito envios para a Europa. Felizmente, existe um acordo, há uma taxa reduzida para os países que fazem parte da União Europeia. Portanto, deixa-me muito feliz porque eu estou na Europa e porque me pedem livros de países europeus. Mas quando penso nos países que não pertencem à Europa, portanto, neste caso concreto, países africanos de expressão portuguesa e o Brasil, portanto, países da CPLP, não acontece. O valor é muito elevado. É muito elevado e é desencorajador para quem pede o livro. Portanto, é para o autor e é para o leitor. Dizer ao leitor que deve assumir o custo de envio, que seria o normal, por exemplo, para alguém que vive em Santo Tomé, que não vou falar das pessoas que têm melhores recursos, que são um número muito residual. A maioria da população santomense vive com grandes dificuldades económicas e financeiras. Portanto, ter o atrevimento de pedir um livro de Portugal para ser enviado para Santo Tomé já é um ato de coragem e provavelmente de querer ajudar a pessoa que escreve. Eu sinto, sinceramente, quando me pedem livros de Santo Tomé, que é a realidade que eu melhor conheço, porque sou santomense, não entendo, pode parecer modéstia, mas não é, estou a ser muito sincera.
não entendo que seja porque aquela pessoa quer muito ler o meu livro, porque está muito interessada no conteúdo que eu estou a escrever. Mesmo que eu acredite naquilo que escrevo, senão não escrevia. Eu tenho autoestima suficiente para escrever e recomendar o meu livro. Mas creio que quando me pedem livro de Santo Tomé é uma forma de dizer: estás a te esforçar e queremos incentivar-te a continuar. Mas é um incentivo com um custo elevadíssimo. E eu, deste lado, precisamente por receber assim essas encomendas, penso, eu devia assumir o custo de envio, não é? Digamos que seria de alguma maneira, devolver a gentileza, mas depois o valor é elevado e não posso fazer disso hábito, porque, não é, abrindo precedente, passaria a ser sempre assim, mas é um valor muito alto. É mesmo um valor muito alto, chega quase a custar o valor do próprio livro. É verdade. Então é uma preocupação que eu tenho e que eu quero aproveitar a oportunidade para deixar para reflexão, como um apelo também, porque eu acredito que a CPLP tem esse poder, tem essa possibilidade de encontrar um mecanismo que permita, assim como a União Europeia consegue fazer, e creio que nós também teremos uma forma de facilitar, porque se queremos fomentar a leitura, é preciso que incentivemos os autores. E, portanto, tanto de um lado como do outro, é necessário uma ponte viável. Em Santo Tomé, comprar um livro em Santo Tomé é um luxo. É um luxo. E é com muita pena que eu digo isso. É um luxo porque as pessoas têm que pensar primeiro naquilo que é essencial, a sobrevivência. O que se vai investir na alimentação em Santo Tomé, para se ter as 3 refeições diárias, pelo menos, pequeno almoço, almoço e jantar, é uma fortuna. Só quem vive ou quem lá vai consegue perceber e a diferença entre esses custos e aquilo que as pessoas oferem mensalmente. É uma luta muito grande. É muito difícil, em São Tomé, alguém que tenha um emprego, seja ele qual for, que não tenha um negócio qualquer paralelo. As pessoas fazem gelados para vender, fazem pastéis, pronto, têm sempre alguma outra fonte de renda para ir contrabalançando, não é? E driblando as dificuldades, porque se nós cá em Portugal sentimos, e muito, o aumento dos preços, conseguem imaginar o que é que se está a sentir em São Tomé e Príncipe, que importa quase tudo. Não é? Nós importamos o óleo, o arroz, o feijão, tudo e mais alguma coisa, infelizmente. Então, se aumenta cá, com o transporte que é necessário fazer, o desalfandegamento, etc., quando chega ao consumidor final em São Tomé, é uma fortuna. Então, é quase obsceno estar a falar de livro, não é? De incentivo à leitura, numa realidade como aquela. E eu digo isto com muita tristeza. Com muita tristeza. Portanto, chegar em São Tomé com um livro e ir apresentar e estar à espera que as pessoas comprem o livro, se entusiasmem muito, é quase um egoísmo, não é, da pessoa que vai levar o livro. Eu sei que ainda há dias houve um lançamento muito bem sucedido da nossa escritora São Lima, que é uma pessoa que eu admiro imenso, também sou dela leitora, e é uma notícia que me deixou com uma emoção. Não é inédito, eu também já estive lá a apresentar livros e não posso queixar, tem levado, os últimos não, mas tem levado, mas podemos já saber quem são as pessoas que lá vão. São aquelas que ainda podem, não é, ir. Este lançamento, que é recente, estive ontem a falar com uma amiga e sei que teve lá muita gente, deixou-me com uma certa esperança. Então, nem tudo é mau. Uma esperança, um ânimo. As pessoas também esperavam por esse novo trabalho da ação.
É uma nota, porque estou a falar de coisas tristes e duras, eu tinha que trazer esta nota em relação a este lançamento, só para dizer que ainda podemos sonhar e acreditar, mas não é por isso que vamos esquecer que certamente muitas pessoas quiseram lá ir, apesar de terem uma sala composta, havia muito mais gente que queria lá ir e que não foi. Ao contrário daquilo que ouvi do companheiro do painel Spínola, que o analfabetismo em Cabo Verde é muito elevado, não é? É muito marcante. Em Santo Tomé, por acaso, não é. Há uma grande taxa de pessoas alfabetizadas em Santo Tomé. Também é uma dimensão completamente diferente, não é? Santo Tomé é aquele lugar recôndito, pequeno, nós somos poucos, é muito mais fácil, em determinados aspectos, organizar uma casa que é pequena. Então, há muita gente que lê, que gostaria de ler, mas que não pode ler. Não pode ler. Felizmente existe um centro cultural português que tem livros disponíveis, mas são sempre os mesmos, não é? As pessoas querem também coisas novas. Felizmente existe. Digo felizmente existe porque, para mim, foi muito importante e eu já cá estou há 23 anos. Eu venho da Ilha do Príncipe, no Príncipe também há um centro cultural. Havia, além daquele... Eu só conheci 2 espaços, enquanto lá estive, era o Centro Cultural Português, que era dinamizado por um português que lá estava, que foi meu professor de português, o Pedro Simões, fazia o que podia e o que não podia para ter lá sempre alguma novidade. Então, foi um lugar onde eu passei grande parte da minha infância e adolescência, eu e mais alguns apaixonados pelos livros como eu. E depois, ao pé da minha casa, havia a sala de leitura Marcelo da Veiga, que era uma espécie Pronto, era uma sala de leitura, era algo semelhante, com uma oferta semelhante ao que tinha o Centro Cultural Português, apenas com menos oferta, não é? Com um número mais reduzido. E tive essa possibilidade. Mas é preciso, há sempre novos autores a surgir, com novas ideias, porque a escrita também é arte, com uma outra forma de comunicar, com uma outra beleza para aquilo que quer oferecer. E as pessoas querem ter acesso a isso tudo. E não têm. Não têm porque não podem. Então, eu não queria que a minha intervenção fosse um choradinho, mas é o que eu acabo por fazer, porque é a realidade, é uma realidade que me interessa, porque eu sou apaixonada pelos livros, eu e todos que aqui estão, de certeza absoluta, senão não estaríamos cá, desde sempre, como leitora e como escritora. E tenho muita facilidade de me colocar do outro lado. Eu estou aqui convidada enquanto autora, mas eu estou sempre no lugar de leitora, porque muito antes de escrever, comecei a ler. Eu não quero pensar no dia em que eu queira um determinado livro e não possa comprar. Preocupa-me. Pronto, é uma das preocupações que eu trago. Mas tenho outra, que se calhar seria mais adequada para um painel de professores. Mas todos nós acabamos por ser de alguma maneira, não é? Não sendo um painel apenas de professores, de preferência de ensino primário, que seria o incutir nas crianças o gosto pela leitura. Eu tenho esta preocupação. A forma como os tablets, os telemóveis têm tomado o tempo das crianças e dos adolescentes assusta-me. Assusta-me. Há muitas vantagens e nós sabemos. Já passei os 7 minutos. Ai, peço desculpas. Pronto, então vou ter que, respeitando o tempo, fico por aqui, mas peço-vos encarecidamente que pensem e que partilhem esta preocupação com os amigos, com os colegas, para incentivarem, só para finalizar, para incentivarem a leitura, para lerem para os mais novos, porque também é uma forma de os estimular a ler, e para cronometrarem, que não estou a conseguir fazer, o tempo que passam no telemóvel. Tem muitas vantagens, mas as desvantagens são muito grandes e é uma concorrência muito desleal aos livros. Obrigado, Gorete, que trouxe a situação de São Tomé, mas trouxe um tema
que dialoga muito com uma ação que a CPLP está conduzindo no momento, e não é de agora, já vem de algum tempo, que é a estruturação de um plano nacional de leitura para o conjunto de países de língua portuguesa. Então, é algo, essa questão que afeta o leitor, afeta o autor, mas afeta também o editor, que acaba tendo dificuldades para fazer esse livro circular. É um tema que certamente estará fortemente presente entre nós nos próximos tempos aqui. Eu vou convidar agora o Antônio Carlos Cortez, que é professor, é poeta e ensaísta de Portugal. Também lembro dos 7 minutos. Obrigado. Não sei se posso falar aqui ou se pego neste. Enquanto não há ruído. Então pronto. Bem, eu queria agradecer o convite da CPLP, na pessoa do meu querido amigo Rui Lorido e do senhor presidente, diretor da instituição, dizer que a quando do convite e a quando do tema do painel, fiquei com a ideia de fazer também um texto, como o Emílio e o Dani Spínola fizeram, mas percebi que em 7 minutos isso seria impossível. E, portanto, eu vou dizer algumas coisas que confirmam o que agora a Tipina disse, que o Emílio e o Dani também já referiram, mas vou por partes. Nós em Portugal temos atualmente uma situação relativa a esta questão dos desafios do livro e da leitura, que é uma situação ambígua e que normalmente os poderes políticos não exploram até às últimas consequências. É verdade que existe um Plano Nacional de Leitura em Portugal. É verdade que há um elenco grande de obras no Plano Nacional de Leitura em Portugal. É verdade que houve, nos anos 80, a partir de 1986, uma fundação de rede, a Fundação da Rede de Bibliotecas Escolares, mas nós vemos, e eu sou professor há 22 anos, nós vemos hoje, em 2023, que em Portugal, regra geral, os alunos quando saem do ensino secundário ou quando estão na universidade não sabem ler e não sabem escrever. Isto tem de ser dito de forma absolutamente clara, porque há um discurso ideológico, sobretudo do Ministério da Educação, seja de que governo for, PS ou PSD, discurso esse que insiste em propalar para a sociedade civil em Portugal a ideia de que nós estamos a formar a melhor geração de sempre. É mentira, é absolutamente mentira e os resultados falam por si. Um dos resultados tem que ver com um inquérito feito o ano passado, em que 65% dos inquiridos confessava não ter lido no ano anterior, em 2021, qualquer livro. Por outro lado, se nós virmos os resultados do PISA e os resultados de avaliações de competência leitora e de competência escrita na OCDE, ficaremos todos muito orgulhosos do lugar que Portugal ocupa, ou vem ocupando, mas se virmos o tipo de avaliações que são pedidas aos estudantes em Portugal, é um convite permanente à simplificação, à facilitação de aprendizagens. Ainda hoje me fizeram chegar algo que é extremamente grave. A prova da aferição feita hoje, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, em Portugal para crianças de 7 anos, alguns exercícios da prova da aferição tinham que ver com o seguinte: convidavam as crianças a imitar uma minhoca ou a saber que som é que fazia um sapo cego. Isto é do domínio do absurdo, é do domínio da estupidez, é absolutamente uma política obscurantista, a meu ver, aquela que tem vindo a ser feita em Portugal nos últimos 15, 20, 25 anos. Independentemente dos resultados que os sucessivos governos depois insistem em dizer que são resultados de sucesso, a verdade pura e dura dos factos é esta. Quem frequente
como professor ou quem tenha como encarregado de educação filhos nas escolas portuguesas e nas universidades, não pode deixar de considerar, de constatar o óbvio. Os nossos estudantes, à saída do 12º ano, não leram praticamente nenhuma obra dos programas. O que têm normalmente são livros de resumo para as respectivas obras do dito cânon escolar, desconhecem em toda a linha o que seja a literatura lusófona, não sabem o que foi o movimento de Claridade, o que foi o modernismo de 22, ignoram completamente quem seja Conceição Lima, não fazem qualquer ideia sobre quem seja Chico Buarque, vencedor, enfim, galardoado com o Prémio Camões. E, portanto, este tipo de encontros que a CPLP, em boa hora, faz, deve ter, a meu ver, uma consequência óbvia. Não só esta que a Goretti Pina aqui diz, respeitante ao preço do livro. De facto, a CPLP pode e deve, com os respectivos governos, ter uma política concertada para o abaixamento do livro, mas, por outro lado, ao nível, por exemplo, das editoras, aquilo que o Emílio disse é, quanto a mim, enfim, uma fotografia que se aplica a Portugal também, é que, de facto, esta concentração de monopólio, o movimento da globalização que leva justamente a que pequenas editoras que fazem um trabalho extraordinário de divulgação e de promoção de autores que não estão em grandes editoras, mas que são muitas vezes autores muito mais exigentes e difíceis de ler. Isto que o Emílio diz também se aplica a Portugal. Nós temos hoje uma concentração de monopólio editorial que, em bom rigor, patrocina quase sempre os mesmos autores. Não vou dizer nomes, mas toda a gente sabe. Significa isto que, em 2023, quando nós falamos de desafios de leitura e o lugar do livro, há vários planos de debate. Por um lado, os currícula escolares nos países da CPLP e o lugar da literatura nesses currícula. A ideia provinciana, equívoca, errada, de se dividir aquilo que é o estudo da gramática daquilo que é o estudo da literatura. Em Portugal sucedeu, nas últimas reformas, a secundarização da literatura e das humanidades, nomeadamente das disciplinas de História, de Filosofia e de Literatura, considerando-se que as aulas de português deveriam ser apenas e só de gramática. Isso teve como consequência, nos últimos 20 anos, a esterilidade completa das competências da leitura, da escrita e, claro, uma espécie de rolo compressor da imaginação das nossas crianças e adolescentes, que perante temas de cultura geral não sabem o que escrever e normalmente o que nós vemos nos exames nacionais é o propalar de discursos absolutamente mal escritos, de lugares comuns, de banalidades a toda a prova. E, portanto, por um lado as escolas, a questão dos currícula, não há uma verdadeira atenção a quando da feitura dos programas escolares, seja no 5º, 6º ano, seja no 3º ciclo ou no ensino secundário, não há uma atenção, um cuidado para que os professores tenham um número suficientemente ilustrativo dos autores, não só portugueses, mas dos autores dos países lusófonos. Isso não existe. Em nenhum momento os nossos alunos irão ouvir falar de Viriato da Cruz, em nenhum momento eles ouvirão falar de Manuel Bandeira, em nenhum momento eles ouvirão falar da Paula Chiziane. E, portanto, nós estamos a formar alunos e gerações, pelo menos há 20 anos, de gente que chega ao mercado de trabalho com aquilo que o mercado de trabalho exige, que é a formatação de competências mínimas, imediatas. O digital vem justamente, como que legitimar as exigências do mercado de trabalho, porque o digital concorda absolutamente com a Goretti Pina quando diz que o digital, os telemóveis, a parafernália tecnológica é de facto inimiga da literatura. É inimiga do pensamento. Há bem pouco tempo, no suplemento Y de sexta-feira, o grande linguista Noam Chomsky disse que a inteligência artificial e as tecnologias são o maior ataque ao pensamento crítico dos últimos 50 anos. E, portanto, instituições como a CPLP e, na verdade, instituições como o Governo de Portugal e os governos dos países lusófonos deveriam estar atentos àquilo que pode ser, na verdade, no prazo de 5
10, 15 anos, uma realidade, quanto a mim, que já está em processo e que é óbvia. Falarei do caso português e termino os 7 minutos. Eu trouxe, como viram, vários livros. Eu julgo que neste tipo de encontros urge realizar, tanto quanto possível, este tipo de encontros também em escolas em Portugal. Levar às escolas este tipo de encontros. E não é para levar as estrelinhas da literatura, não é disso que estamos a falar. É para levar gente que tenha trabalho escrito nesta área, que tenha experiência como editor, como professor, como autor, mas que não tenha o autodeslumbramento de, enfim, de por ser autor, se julgar, enfim, já um pouco separado ou um pouco distante da realidade social e económica dos leitores. A verdade é esta. Estes livros que aqui trago são algumas provas provadas, passa pelo pleonasmo, daquilo que pode ser feito ao nível da edição, ao nível do mercado livreiro. Em boa hora, a CPLP, a UCLA, em 2000 e pouco, enfim, mais 2015, fizeram uma coleção extraordinária da poesia e da literatura, no fundo, dos países de língua portuguesa em África, revelando, para quem quisesse, autores como Viriato da Cruz, Mário António, Alfredo Margarido, que apesar de ser português, estudou profundamente a literatura africana, Carlos Hervedosa, enfim, dando a conhecer em caderninhos muito bem editados toda uma série de autores que, na verdade, se nós tivéssemos também uma formação de professores em Portugal digna desse nome, os professores pegariam nestas edições, conheceriam estas edições e levariam estas edições às escolas. O que se passa também em Portugal é que há uma formatação, um rolo compressor de estupidificação dos professores, nomeadamente de português, mas não só de português, o que faz com que, regra geral, hoje se tenha a ideia em Portugal de que um bom professor é, sobretudo, um bom fazedor de folhas Excel para avaliar os alunos até à vírgula, sabendo nós perfeitamente que são, muitas vezes, avaliações fajutas, com base em aulas que são inomináveis, indescritíveis. Como professor há 22 anos, posso dar imensos exemplos do que vi, ao ponto de, enfim, escrever há muitos anos em jornais portugueses sobre a situação da educação em Portugal. E, portanto, edições deste género, dar a conhecer na formação de professores estudos como o do professor Vítor Aguiar e Silva, as humanidades, os estudos culturais, o ensino da literatura e a política de língua portuguesa, que pouca gente conhece, não obstante ser um prémio Camões também e não obstante estar publicado numa grande editora, a Almedina. Esta edição, isto que é a realidade portuguesa, pode ser também publicado, com apoio governamental, nos países da CPLP. E a realidade dos vossos países deve também ser dada a conhecer em Portugal, enfim, com um acordo editorial, grupos editoriais, casas editoriais, que pudessem, de facto, dar-nos a conhecer a nós, portugueses, uma realidade que, no fundo, sendo a vossa, não está tão distante da nossa. Porque a verdade é esta, termino, nas nossas escolas, nas nossas universidades, independentemente dos cursos superiores que os alunos frequentem, a realidade é esta. Neste momento, Portugal está confrontado, a meu ver, com um problema que é um problema que vai ter consequências, tem já consequências extremamente graves. A violência graça pelas instituições portuguesas, seja no terceiro ciclo secundário e mesmo na universidade. Há casos de violência de alunos a professores. A indisciplina nas aulas é a moeda de troca permanente em Portugal e cada vez mais se avoluma. E isso, a meu ver, tem obviamente que uma relação direta com a ausência, de facto, de aulas onde o livro seja o centro da aula, onde a cultura erudita e livresca tenha de novo lugar, até para contrabalançar aquilo que, a meu ver, é a formatação propositada via online, via digital, que está em curso no mundo global, que é, no fundo, um eufemismo para dizer a palavra que muitas vezes nós não dizemos, mas devemos ser corajosos e dizer. Termino com esta palavra. Na minha perspectiva, e não só na minha perspectiva, na verdade, na perspectiva de pessoas como o Gilles Jonard, que é um grande estudioso destas questões em França e que tem um livro fundamental intitulado Do Livro e da Cultura, mas no Brasil, um homem como Paulo Freire, educador, falou disso nos anos 70 e 80, ou, mais recentemente,
Noam Chomsky e antes dele George Steiner, o que nós estamos a ter hoje é um ataque sem precedentes de uma ideologia fascista e, como nós sabemos, o fascismo tem como condição essencial o obscurantismo. E, portanto, nós fazemos estes encontros, é bom que os façamos, mas nós temos de levar estes encontros tanto quanto possível. É o meu outro apelo, a par do apelo da Gorete, é que futuros encontros se realizem em escolas portuguesas, eventualmente em universidades, que com esforço dos decisores e com coragem dos decisores se pense que nós não vamos ter elites políticas preparadas se continuarmos, em Portugal pelo menos, a apostar nessa ideologia oca do digital no ensino, divorciando as crianças e os jovens daquilo que é a literatura, a cultura, a história, o pensamento, não só do seu país, mas daquilo que é a Europa, no caso português, mas Portugal, de facto, tem esta relação triangular com a América do Sul e a África. E, portanto, é, para mim, inadmissível, é uma irresponsabilidade o que tem acontecido em Portugal nos últimos 20 anos, porque justamente nós ignoramos profundamente os nossos alunos, muitos professores, muitos decisores políticos também, ignoram, de facto, o que se está a passar, tapam o sol com a peneira com esta história nova do digital. É uma mentira, é uma falácia e pagaremos muito caro na medida exata em que, sem alunos, sem crianças e jovens que tenham consciência histórica e memória, os países serão apenas e só, não lugares onde vivem cidadãos conscientes, mas sim comunidades de indivíduos cuja única maneira que têm de estar na vida é, o digital ensina, o permanente alimentar de um ego cheio de nada ou de coisa nenhuma. E, portanto, o apelo que faço aqui é que futuros encontros sejam bem organizados, este é excelente, mas sejam bem organizados no sentido de ir às escolas, fazer com agrupamentos de escolas encontros sobre, no dia 5 de maio de 2024, celebrando os 50 anos do 25 de Abril, chamar os nossos queridos companheiros da CPLP e fazer-se um grande encontro sobre língua, cultura, literatura e a questão terrível da formatação digital que nós estamos a ver, que divorcia toda a gente, ou muita gente, do livro. A par de outras questões que não vou falar agora, mas que têm a ver com a pobreza económico-social em que todos vivemos. Obrigado, Antônio Carlos Cortez, que fez uma análise profunda sobre um dos pontos mais importantes e poderosos que existe para a formação de leitores, que é a escola. Então, eu acho que foi um painel rico de olhares, de experiências, de situações, algumas que se encontram, se conectam, outras que são muito próprias de cada um dos países aqui, mas que começa a trazer à tona essa riqueza para uma leitura um pouco mais global sobre a questão da leitura nas nossas nações. Feita essa intervenção por cada um dos convidados, eu vou perguntar se o público, alguém já está engatilhado aí para fazer a primeira questão, por favor. Às vezes a primeira custa sair, mas aqui foi rápido. Muito boa tarde a todos. Para já, parabéns à CPLP para este evento e muito obrigado a quem está aí no painel e ao moderador. De facto, qualquer das abordagens foi brilhante, cada uma do seu estilo, mas altamente a completarem-se. Uma análise muito perfeita, o desabafo da Guida, o desabafo pessoal e que daqui houve mímicas faciais quanto à dificuldade dos livros circularem no espaço lusófono e depois este sentimento que eu gostaria também de partilhar convosco. Não pensem que há aqui egocentrismo, já que estamos em família, que somos tão poucos, acho que este painel merecia muito mais gente, mas como eu costumo dizer, está quem faz falta e todos não somos demais para levar por diante esta tarefa. Se calhar a pergunta que eu vou fazer não é dirigida ao painel, mas propriamente a quem aqui representa a CPLP e tem por base tudo o que foi dito.
cada um tem que fazer a sua parte. Eu pertenço à Rotary, e não vou agora aqui dizer o que é a Rotary, é um movimento internacional de compreensão mundial e de ajudar as populações, e nós temos, no âmbito da lusofonia, só há 2 anos é que no distrito que vem de Leiria até o Algarve e também compreende as ilhas, foi criada pela primeira vez a subcomissão na Governadoria de Arte, Cultura e Lusofonia, onde eu pertenço, obviamente. E temos encetado, desde agosto de 2020, à custa da pandemia, que possibilitou a utilização de meios, como agora está a ser utilizado, e muito bem, foi uma riqueza, digamos, uma consequência positiva da pandemia. Temos utilizado o Zoom, é uma das plataformas, para mensalmente, com rotários e pessoas amantes da poesia do Brasil e de Portugal, termos uma noite que se chama Chá Poético Rotário Luso-Brasileiro. E onde convidamos também jovens das faculdades. São muito mais do Brasil que de Portugal que colaboram, mas este chá rotário luso-brasileiro já se estendeu a Angola e a Cabo Verde. Pessoas que participam. É uma maneira de levar cidadãos, já numa determinada faixa etária, mas a fruírem a poesia como forma de compreensão e de comunicação. Este é um ponto. Outro ponto. A minha partilha, até há uns 10 anos, fui responsável por um centro de formação. E a grande dificuldade que eu tive em determinado momento, tinha que fazer a integração e o acolhimento de jovens universitários, é que às vezes, sobretudo de gestão da atividade seguradora, tinham ideias brilhantes, até para a área comercial, e não sabiam expor. Não só não sabiam escrever, como não sabiam, na comunicação oral, expor uma ideia. Estamos a falar de jovens até com notas brilhantes em gestão, mas depois na prática cotidiana não conseguiam. E agora a pergunta é para quem está aqui da CPLP. Tudo isto que estamos a falar, já se fala há alguns anos, sobretudo dos livros. E não vou pôr apenas os livros. O teatro, por exemplo, para eu levar uma peça de teatro, um elenco, a qualquer país lusófono, sou obrigado a que os atores, já não digo pessoal técnico, tenham que pagar os bilhetes como qualquer passageiro. Onde é que está o apoio às artes? Portanto, não é só no livro, é dos discos, em qualquer forma de arte. E eu pergunto a quem estiver aqui da CPLP, até que ponto é que estes desabafos que são frequentes todos os anos, passam efetivamente a CPLP ter uma força que lhe é legítima junto às entidades governamentais de todos os países da lusofonia para que isto deixe de existir. Portanto, é este o pedido em nome de todos e penso que toda a gente pretende isto. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Não tem ninguém da CPLP aqui na mesa, então em algum momento, se alguém quiser se pronunciar, fica à vontade. Mas eu agradeço as observações do senhor. Eu gostaria de agradecer as intervenções e ao moderador deste painel, à CPLP, o ter podido permitir a realização deste tipo de encontros, que me parece extremamente valioso, e gostaria de fazer uma pergunta que era a seguinte. No último encontro de escritores de língua portuguesa que a UCA organizou na Praia, foi proposto e aprovado uma moção que foi assumida pelo Governo de Cabo Verde, através do Presidente da República e do próprio Primeiro-Ministro que estiveram presentes, que foi a proposta deste encontro era a liberalização da taxa para a circulação do livro. Ou seja, que os livros que circulassem dos países da língua portuguesa para Cabo Verde que fossem alvo de uma isenção de taxa, se possível, caso não possível, da taxa mínima possível. E eles, portanto, decidiram que iriam estudar o assunto e iriam tentar fazer e consideravam interessante. A CPLP tem tido um papel fundamental no alicerçar de competências para estudar estas questões. E tem sido fundamental para mover as opiniões das elites dos vários países. Nesse sentido, eu gostava de perguntar
e estão aqui não só o diretor-geral da CPLP como o responsável cultural da CPLP, se haveria a possibilidade de se fazer também uma proposta a estes países enquanto governos, e não sociedade civil, mas a CPLP para com os seus governos, de fazer esta proposta de diminuição ao mínimo possível da taxa de importação de livros. Ou seja, a CPLP teve a coragem de fazer a primeira coisa no nosso espaço todo, desde as independências, que é a circulação de pessoas foi assumida e passa a ser facilitada. Agora, eu, na minha opinião, perguntar se seria possível ou não, do ponto de vista alfandegário, isentar, se não isentar, com uma taxa mínima possível em cada país. E deixo esta sugestão. Muito obrigado. Bem, eu de facto não queria usar da palavra, mas por orientação superior tenho feito. Primeiro, cumprimentar os oradores deste painel pelas brilhantes apresentações que fizeram, né, e as reflexões também que trazem aqui para o debate. São todas questões de suma importância para o desenvolvimento dos nossos países. Portanto, não se pode falar de educação sem cultura e não se pode falar de desenvolvimento sem integrar essas duas dimensões essenciais. Ora, no contexto da CPLP, estas questões da circulação dos bens culturais e da mobilidade de agentes culturais no espaço da CPLP têm mobilizado os Estados-membros desde há algum tempo. O Plano Estratégico de Cooperação Multilateral do Domínio da Cultura traz precisamente um eixo temático, uma mobilidade de agentes e circulação de bens e serviços culturais. O que é que se pensa fazer com ou com a integração desse eixo estratégico? Portanto, o desafio é grande e reflexões neste sentido também abundam, da necessidade da isenção de taxas, de facilitação da circulação, não só de livros, mas também de outros bens culturais. E ainda, permita-me em confidência, Sr. Diretor-Geral, no decurso desse debate, diz que talvez precisamos de mudar de estratégia, porque estas reclamações, este grito pela ausência de taxas, diríamos, bonificadas, ou que facilitassem a circulação de bens culturais, incluindo o livro, talvez necessite agora de ser discutido com outro tipo de agentes, porque a discussão é sempre feita ao nível de autores, ao nível de editores, e, na verdade, a solução não passa apenas por congregar esses autores. Talvez tenhamos, em próximas reflexões, trazer outro tipo de decisores que intervêm neste processo. Porque ao nível dos escritores, dos editores, das indústrias criativas e culturais, esta reflexão, há já consenso, que de facto necessitamos, de alguma forma, de encontrar mecanismos que desbloqueiem esta barreira que todos enfrentamos. Mas como fazer isso? Não passa só pelo envolvimento do setor da cultura. Claro que devemos nos estruturar melhor, estruturar o nosso pensamento para fazermos uma melhor advocacia, como é óbvio, entre todos, mas nas próximas edições teremos de repensar o formato para o debate dessas questões, porque não passa apenas por dizermos que há esta necessidade, identificamos a necessidade, mas precisamos trazer também outros atores que, de facto, intervêm diretamente nesta matéria. O que me ocorre dizer neste momento, e reafirmo o empenho da organização em relação a essa questão,
Aliás, o próprio acordo de mobilidade assinado entre os Estados-membros prevê também a facilitação de circulação de agentes culturais, de professores universitários, portanto, um grupo específico de profissionais que deverão beneficiar também de um tratamento especial neste movimento de circulação entre um Estado-membro e outro. Muito obrigado. 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 Só um detalhe, que a CPLP organiza todos os anos, ou 2 em 2 anos, encontros das autoridades alfandegárias, a ver-se anunciado, as próprias alfândegas encontram-se de todo o espaço da CPLP. Não seria possível a direção da CPLP, da Cultura ou a Direção-Geral, propor esse encontro alfandegário que discuta qual é a possibilidade de integrarem no próximo plano, debaterem e tentarem ver a taxa mínima, quer dizer, não é prejudicar os países, mas é tentar que se facilite a circulação do livro, que é essencial para aquilo que o António Cortês disse, que é formar a próxima geração que depende de todos nós, a geração com conhecimentos. Muito obrigado. Antes de devolver para a plateia, para ver se tem mais alguma questão, eu vou me permitir compartilhar muito rapidamente uma experiência que eu tive à frente da condução das políticas públicas do livro Leitura no Brasil, quando Lula foi presidente pela primeira vez em 2005, nós conseguimos zerar a quantidade de impostos pagos por livros no Brasil. Então pagava-se algo como 12,13%. Coordenei um processo junto à área da Fazenda que colocou alíquota zero. Eu tenho a impressão que talvez outros países tenham outras experiências mais exitosas ainda, mas eu tenho a impressão que no bojo desse sucesso representado pela livre circulação de pessoas, que é uma extraordinária vitória da CPLP, eu tenho a impressão que uma demanda partindo daqui, no sentido de os dirigentes, os responsáveis, que são os ministros da Educação e da Cultura, a partir da área das relações internacionais, pode fazer circular enquanto desejo, enquanto proposta da CPLP para que os governos estudem. Esse foi um caminho importante. No caso do Brasil, a gente conseguiu, inclusive, eliminar as taxas de importação de livros. Então, é possível buscar experiência nos países membros e, a partir disso, fazer uma proposição que se iguale em cada um dos 9 países. E com essa moral que está a CPLP depois dessa medida fantástica, eu acho que vai conseguir muito mais coisas. Mas é uma possibilidade concreta. Eu quero estender de novo a palavra para a plateia. Pois não. Posso? Muito boa tarde novamente. Eu queria, antes de mais, felicitar muitíssimo todas as intervenções de todos os convidados deste painel. Foi um painel belíssimo e gostei imenso de todas as intervenções. Eu fiquei até emocionado com a intervenção da Goretti, nomeadamente quando ela referiu que a população de São Tomé que se calhar até gostaria de comprar um livro, mas que não pode comprar o livro, não tem meios económicos. Fiquei sensibilizado e, ao mesmo tempo, fiquei triste, porque os portugueses, apesar de estarem a passar neste momento por alguns problemas económicos, até podem comprar os livros, mas não os compram. Não os compram, não é porque não possam, mas, primeiro, não são capazes de os ler. São incapazes de ler. Não gostam de ler. Portanto, não passa por problemas económicos, porque depois os pais dão-lhes dinheiro para irem comprar telemóveis e coisas afins. Portanto, eu acho que neste momento em Portugal temos um problema grave, que é um problema de iliteracia total. E revejo-me completamente na intervenção do António Cortês. E não é só à saída do secundário, é que é também à saída da universidade, não é? Mais grave ainda em alunos das áreas das línguas e literaturas,
em que eles próprios, portanto, e o António também é dessas áreas e eu também, eles próprios dizem que não gostam de ler, portanto, leem as obras por obrigação, mas Qual foi o autor mais vendido em Portugal e qual foi o autor mais lido em Portugal nos últimos 2 anos? É um autor chamado, são dois, é um Raul Minhalma, cujos livros são um ataque à inteligência, não é? E à sensibilidade, não é? De uma total... cheios de lugares comuns. O segundo é um outro, também com um nome extraordinário, que é o Afonso Noite do Luar. Quer dizer, isto é de uma indigência. exato. Não é? Mas tem que ver com aquilo que o Emílio disse. Quer dizer, isto interessa aos grupos editoriais, aos monopólios. Quer dizer, se o objeto livro é hoje, como se diz em linguagem de gestão, um produto, o que interessa é o lucro, não é a qualidade do que se lê. Exatamente. E isto vai condena já a formação a formação leitora, desde a infância até a adolescência. Por isso é que eu no painel da manhã dizia que pensarmos na questão económica, nos números, sem pensarmos em questões de qualidade, é destruir tudo, não é? Os números são importantes, as estatísticas são importantes naturalmente, mas as questões de qualidade são fundamentais. Portanto, não nos interessa termos não sei quantos licenciados, não sei quantos doutores, se são autênticos analfabetos. E o que nós temos hoje em Portugal é muitos doutores, e estou-me a referir a doutores por extenso, que põem a miúde, basta, eles publicam, por exemplo, nos Facebooks, separam sujeitos de predicados por vírgula. Isto é frequente. Mesmo com as tais ditas aulas de gramática que o António Cortês dizia. Portanto, significa que isso não surtiu efeito, porque eu quando pergunto aos meus alunos, não separa sujeito predicado por vírgula, qual é o sujeito, não identificam o sujeito. Portanto, Eles também não identificam que é uma vírgula. Não. Portanto, quando se diz, e agora pegando na questão da Gorete, quando se diz, eles hoje têm outras competências. Quais? De facto, encarar a língua, e encarar a língua nas suas diferentes dimensões, literária, cultural, exige, de facto, uma política, mas governamental, porque nunca foi assumida. Não chega, isto não é o mesmo que caiar ou pintar uma divisão. Agora fazemos aqui um romento, depois fazemos aqui outro, depois colmatamos aqui umas estatísticas de um lado. Não. Claro que a CPLP faz o que pode, o Instituto Camões faz o que pode, mas tem que haver um substrato maior. E não há. Efetivamente não há. Por isso é que eu de manhã respondi à professora Ana Paula, relativamente à questão do espanhol. O perfil do estudante do espanhol, do falante do espanhol, é o outro. Reparem, Espanha, na adaptação a Bolonha, não reduziu os cursos para 3 anos como nós. Exatamente, essa é outra. Tem 4. Nós tivemos uma redução para 3 anos. Saltaram Professor, imensas só vou pedir literaturas. para o senhor concluir, para eu devolver a bola aqui para a Portanto, mesa, era que essa está questão. ávida por falar. Isto exige uma reflexão muito profunda, Claro. mas com muita seriedade. E por vezes falta seriedade neste tipo de reflexões. Queria felicitar muito, uma vez mais, a mesa e a CPLP que promoveu este encontro. Muito obrigado. Obrigado. Como tivemos algumas manifestações do público, foi ótimo, eu vou devolver a bola aqui porque o pessoal está querendo reverberar em cima. Eu acho que tem alguns minutinhos aqui ainda, né? Se não tiver, me avisa, por favor. Mas eu vou passar primeiro para o Dani. Obrigado. De facto, há algumas coisas que eu tinha para dizer e que o Cortês disse. A situação em Cabo Verde é praticamente igual, se não pior.
Ainda por cima porque nós temos uma televisão que só passa futebol, telenovelas e nunca fala de livros nem de editores, praticamente nunca fala. Portanto, é uma situação um pouco complicada para incentivar a leitura. Relativamente aos livros, há uma isenção na importação de livros, de alguns livros, e também quando uma editora publica um livro portanto, a impressão é feita em Portugal ou fora do país, há isenção total quanto portanto, a esses livros. Agora, há uma coisa que eu queria falar relativamente a isso. Fala-se muito portanto, da facilitação dos livros irem, portanto, com a CPLP, mas nós estamos a falar também da distribuição dos livros dos outros países. Por exemplo, Cabo Verde, nós para fazermos chegar os nossos livros aqui é complicadíssimo. Eu já tentei várias vezes, a distribuição não deixa. Então temos de ver também esse outro lado da moeda, a forma como podemos fazer para que os nossos livros cheguem aos vários países da CPLP. A UCLA tem feito um bom trabalho com as organizações de atividades dos encontros de escritores de língua portuguesa, onde há certa possibilidade de encontros e de irem às escolas, às universidades, para falarem dos livros, para apresentarem os autores e os escritores, mas é preciso, acho eu, um trabalho mais aprofundado nesse aspecto. Por exemplo, a SOCA tem uma boa experiência. A SOCA, a Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, que dirijo, nós temos feito acordos com câmaras municipais e nós temos feito deslocações em termos de feiras de livros com preços promocionais muito especiais. Por exemplo, livros de 2.000 escudos passam a 500 escudos. E isso como forma de incentivar a compra dos livros, porque não há tanta situação precária como em Santo Tomé, mas há a situação cultural histórica, as pessoas não gostam de ler, não têm a tradição de leitura e, portanto, não têm essa apetência e não preferem comprar um perfume de 3 contos, mas não compram um livro de 1.000 escudos. É só um exemplo, portanto, não é dizer que não têm dinheiro, mas principalmente por causa disso e também porque não leem, de facto não leem. Principalmente era isso que queria dizer. No meu texto há muitas outras coisas que eu digo, que se calhar depois eu posso enviar e poderá eventualmente servir, porque tenho algumas propostas relativamente a uma política e plano de leitura, não só para Cabo Verde, mas também que pode ser extensível aos outros países de língua portuguesa, e haver um maior entrosamento, uma maior cooperação entre os nossos países todos e com a CPLP, portanto, como chapéu, intervir e a ajudar nessa dinâmica. E obrigado. Legal, Dani, obrigado. Eu acho que o Emílio tinha pedido a palavra, não foi? Sim, o Emílio. Sim. Depois Cortês, posso... Você está Claro. saindo, Okay. a Gorete está saindo, a gente passar podia a Gorete, passar sim. para ela, já agradecendo a participação, para ela poder sair. Tudo bem? Desculpa, Emílio. Desculpa, Emílio. Agradeço e peço desculpas, mas eu tenho que buscar o meu filho à escola. Não vale a pena estar a dizer de outra forma, é mesmo isso. Estou em cima da hora. Fiquei até o último minuto possível. Ainda assim, é até Sacavém, portanto, mesmo de táxi, escola, já vou a correr. Está em escola? Bartolomeu Dias. Já lá tive. A falar para professores, já. Então é Aliás, isto. estive ontem lá numa outra escola, na Martinho, não sei o quê, ali em Santiria. Falar para professores sobre estas questões, não é? Não. Mas, Obrigado, Gorete. desculpa. Obrigada uma vez mais pelo convite. E boas leituras e boas escritas a todos. Com licença. Bem, eu vou ser muito breve. Tentei não extrapolar e falar da Guiné-Bissau, porque Guiné-Bissau é um protótipo em tudo que é negativo no espaço da CPLP, quer a instabilidade política, quer a falta de vontade política para fazer as coisas. Não
não aceito a ideia de pobreza extrema para fazer as coisas, porque eu sei, como muitos de vocês podem saber, não há um único governante guineense que esteja no cargo ministerial ou secretário de Estado durante mais de um mandato que não tenha conseguido comprar uma casa em Portugal, um carro de luxo. Comprar casa para um português que vive cá e trabalha é diferente. É trabalhar e ir pagando a casa. Não, os governantes africanos que vêm cá investir chegam cash e pagam tudo a pronto. Daí a filantropia de que falei, da idoneidade de que referi. Exatamente. E o mais agravante disto tudo é com a desculpa pueril dos nossos governantes da pobreza, toleram o uso indiscriminado de fotocópias em todos os níveis de ensino, o que acaba por demolir a indústria editorial, as livrarias, impedindo a profissionalização do escritor e privando-o de colher a migalha que é direitos autorais. Exatamente. A Guiné-Bissau é o único país no mundo, se não no nosso espaço da CPLP, onde os estudantes entram no ensino até terminar, se não for pela iniciativa de um professor, nenhum autor guineense, seja ele o Tony Checa, seja ele o Emílio, seja ele o Adulai Silá, é lido na escola, porque não há um plano no Ministério. É um professor que faz uma iniciativa. Fui recomendado pela reitoria da Universidade Amílcar Cabral, quando a professora Odete Semedo leu o meu primeiro romance, contactaram-me e pediram-me a autorização e os livros para que seja introduzido numa disciplina de literatura na Universidade Amílcar Cabral. Mas o João deve recordar, ontem o Iacuba Jaló, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, esteve a referir no painel de ontem de que no dia anterior tinham tido um incêndio no Instituto Nacional que queimou salas de informática. Mas essa situação não é recente. Nós tivemos uma guerra civil em 98 que dizimou completamente o acervo do Instituto Nacional, porque os militares senegaleses que estiveram na Guiné, apesar dos hotéis, dos espaços que haviam, o melhor lugar para os acantonarem foram mesmo no Instituto. Então tiravam os livros da prateleira para incendiar, fazer fogueiras. Queimaram mesmo muito. Eu estive na Guiné a trabalhar na rádio, pude cobrir, saí da Guiné depois da guerra. É uma guerra fratricida que assolou a Guiné-Bissau. Outro apontamento que eu gostaria de trazer aqui também, a Gorete estava a falar das tecnologias. Eu vivo na Escócia já há 9 anos. Vim para Portugal, estudei na Escola Secundária Sacavém, antes de ir para a faculdade. Fiz cá, em Portugal, o curso técnico de comunicação. Depois fui licenciado em Ciências da Comunicação e da Cultura. E na Escócia estudei a Administração e Tecnologias de Informação. Trabalho numa escola secundária, uma escola em Edimburgo, com mais de 1.500 estudantes. Uma escola de ponta, com todas as tecnologias e equipamentos que possam imaginar. E durante a pandemia, o Council de Edimburgo decidiu investir mais de 19 milhões de libras para que a escola ou o funcionamento do ensino não parasse. Criar alternativas. As crianças agora em Edimburgo, este é o meu equipamento de trabalho, é um portátil da escola. Todos os alunos, desde a escola primária, a 4ª classe, até o último ano do liceu, têm tudo que possam imaginar. E todas as salas de aulas, os alunos só vão à escola
O problema é fazer com que os alunos estejam na escola. O Estado prevê tudo, desde lápis, livros, não há uma única fotocópia naquela escola. É impressionante a vontade política que eu estava a referir. Claro. Quando haja essa vontade política, milagres acontecem. Porque os políticos compreendem, quer dizer, que isto é relativamente simples. Se não se aposta fortemente na educação e numa educação com cultura, não numa educação de fantochada em que toda a gente... É porque há aqui uma questão que tu falas dos computadores e dizes bem, mas em Portugal nós atirámos um pau ao ar e caiu-nos um telemóvel. Nós não temos a familiaridade com o livro. Antes de chegarmos, e é isto que os nossos ministros da Educação sucessivos não entendem, é que antes de pormos as crianças no digital, fazer como na Escócia, em que eles têm todos o seu tablet, a verdade é que, corrijo-me se eu estiver enganado, os alunos escoceses, com certeza que antes de estarem no digital, já dominam de facto o funcionamento da caneta e do lápis, sabem de facto escrever, e não como cá, em que nós estamos a pôr crianças com 7 anos a fazer exames nacionais digitais, com o agravante de não lerem nada. Portanto, Emílio, eu fico contente que tu me digas isso. Agora, em Portugal nada mudará se nós continuarmos a ser, como somos sempre, altamente provincianos. O português tem um problema mental por resolver, que é o fetichismo tecnológico. Nós desprezamos o livro, detestamos a literatura. Nós vemos isto nas universidades e nas escolas. Por pessoas que são cultas, normalmente são olhadas de lado em Portugal. Normalmente, a última palavra dos Lusíadas não é por acaso que é inveja. É a estrofe 156 do canto 10º. Nós temos um problema mental que está diagnosticado. Antero de Quental escreveu na geração de 70 sobre isso. Nós exportámos muita coisa para o Brasil e para a África. Exportámos algo extraordinariamente negativo, que é este lado mesquinho, este lado provinciano de nos deixarmos fascinar com aquilo que é moderno. Então nós temos hoje em Portugal, de facto, quer dizer, a ideologia oca, eu tenho dito isto em artigos, no Público, no DN, em livros, é extraordinariamente grave, porque antes de nós chegarmos ao patamar de uma Escócia ou de uma Finlândia, que os nossos governantes gostam sempre de ter como referências, nós bastava olharmos para a Espanha, que é bem mais perto e é uma realidade mais parecida com a nossa. E depois, sim, daqui a 20 anos, fazer-se aquilo que a Irlanda fez, que foi reforma educativa, em que pôs o professor e o livro no centro da ação educativa. Nós não. Os alunos mandam nas escolas, mandam nos professores, os filhos mandam nos pais. Nós temos o culto da criança rei em Portugal e o que nós estamos a formar é verdadeiramente uma geração de tiranos, de miúdos que, infelizmente, sendo ignorantes, são proporcionalmente, pretenciosos. António, só para terminar, estava... E sem consciência disso. Trago um dado só para compararmos, e eu costumo dizer isso com a minha esposa. Estava a dizer, em relação à tecnologia, chegamos ao ponto, em casa temos 2 filhos. Tenho um Carlos, de 11 anos, acabado de fazer dia 25 de abril. Tenho Emma, de 7 anos. De segunda a quinta-feira, não tem. We call it no technology day. De segunda a quinta-feira não tem tecnologia. Sexta-feira a escola acaba mais cedo e tem tecnologia até sábado, podem usar com certas horas. E acho que é extremamente fundamental que os pais consigam arranjar tempo para acompanhar os seus filhos pós-escolar. Porque se queremos uma sociedade mais justa, mais fraterna, com pessoas sãs, temos que preparar a nova geração, porque a nossa geração está, de que maneira, ameaçada. E o futuro e as tecnologias, com tudo que se põe na internet, se não temos controle sobre os nossos, estamos tramados. E apetece-me um mandado de despejo do Álvaro Campos para terminar a minha fala. Fora tu, réus, esnobe e plebeu.
E fora tu, imperialistas das sucatas, charlatãos da sinceridade, e tu, da juba socialista, e tu, qualquer outro. Ultimátum a todos eles e a todos que sejam como eles. Todos. Montes de tijolos com pretensões à casa. Inútil luxo. Megalomania triunfante. E tu, Brasil? Blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Ultimátum a vós que confundis o humano com o popular. Que confundis tudo. Vós, anarquistas de veras sinceros. Socialistas a evocar sua qualidade trabalhadora para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo, homens altos, passai por baixo do meu desprezo. Passai aristocratas de tanga de ouro, passai frouxos, passai radicais do pouco. Quem acredita neles? Manda-me isso tudo para casa descascar batatas simbólicas. Fecha-me isso tudo à chave e deita a chave fora. Sufoco de ter somente isso à minha volta. Quero respirar. Abram as janelas. Abram todas as janelas. Abram mais janelas do que todas as janelas cá no mundo. O mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova. O mundo tem sede de que se crie. O que aí está a apodrecer a vida. Quando muito, é o estrume para o futuro. O que aí está não pode durar porque não é nada. Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, desprezo o que seja menos que descobrir um novo mundo. Proclamo isso bem alto, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstratamente o infinito. Muito obrigado. Bom, eu penso que podemos terminar assim em grande estilo esse painel, né? Você falou... Quero fazer uma coisinha de nada. É que a propósito disso eu lembro-me sempre, e adorei a leitura do Emílio, mas não sei se conhecem um livro que é A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Desmourget. Se não conhecem, conheçam. E leiam, é da editora Contraponto. No Brasil é uma outra editora, está publicado no Brasil. Mas e se forem, enfim, se consultarem a contracapa do livro, basta ver o que o investigador, o neurocientista Michel Desmourget, diz nesse ensaio, com estatísticas, com quadros comparativos, acerca de uma tese, e que é verdade, é que pela primeira vez nós estamos, e isto tem que ver também com o Dia Mundial da Língua Portuguesa, porque falamos de Portugal e da realidade dos países lusófonos, nós estamos confrontados com a primeira geração que tem o QI inferior a todas as gerações anteriores, desde 45 para cá. É uma realidade nos Estados Unidos, é uma realidade global. E o digital tem contribuído enormemente para esse abaixamento do QI. Se não conhecem esse livro, leiam-no, assim como um outro do Bruno Patino, intitulado A Civilização do Peixe Vermelho, com o subtítulo O que é que os smartphones, os telemóveis e a internet está a fazer aos nossos filhos. No fundo, só porque não queria deixar de lembrar, eu fico muito grato ao Rui Lourido e à CPLP e à UCLA, porque me parece que são instituições que remam de facto contra este tempo inimigo das humanidades, inimigo até da ciência, na verdade, da scientia, do saber, e portanto queria reforçar aquilo que disse há pouco. Estarei disponível para isso, para ajudar no que for possível, de se fazer um grande encontro nos anos vindouros, em que este tipo de debate, este tipo de reflexões, que devem depois ter uma ação prática, se procure falar com agrupamentos escolares, para que haja de facto presença de adolescentes, presença de encarregados de educação, porque na verdade nós falamos aqui uns com os outros. Não sei quantas pessoas estiveram na parte da manhã, eu por razões profissionais não pude estar. Mas também no YouTube.
pronto, espero que as pessoas que estão online ouvindo e vendo façam depois a boa traficância de dar aos outros, de levar aos outros estas preocupações, mas queria deixar no fundo esta nota. Eu estive no primeiro e no segundo encontro de escritores da UCLA. Recordo com muita saudade esses 2 primeiros encontros. Não tive a oportunidade de conhecer gente tão interessante e tão boa, desde logo o Dani Spínola, mas também o Tony Checa e outros autores da lusofonia. Mas lembro-me já em 2010 de nós falarmos uns com os outros em Natal, na cidade de Natal, sobre a urgência, e isto tinha sido em 2010, a urgência de se fazer um grande encontro não só de autores, mas com decisores políticos. Os secretários de Estado da Educação de cada país, porventura, editores e autores, e também professores de vários ciclos de ensino. Porque é aí que está o problema. Se nós não fomentarmos, no fundo, se não mudarmos mentalidades e práticas, na escola nada se fará. Os professores hoje, em Portugal pelo menos, são meros executantes do aparelho tecnocrata digital e da burocracia mais nefanda. E, portanto, as aulas são um convite permanente à diluição do sentido e à decapitação das crianças e dos jovens, ao fim do imaginário e à incultura total. Isso, é óbvio, vai traduzir-se em sociedades mais violentas, como já estamos a ver em Portugal hoje e como infelizmente vemos nos países da CPLP. E, portanto, o meu apelo é este, é que, de facto, se compreenda que só através da cultura e da cultura livresca, insisto, é que poderemos formar uma classe média que, justamente por ser e estar bem preparada, poderá até auxiliar as elites a enriquecer os países. Quer dizer, cidadãos pobres e incultos, cedo ou tarde as próprias elites sofrerão com isso. E, portanto, a democracia é uma palavra que também não pode ser vã, de facto. Não é só para as elites, é para todos. Obrigado, António Carlos. Eu acho que obrigado. Chegamos ao final em grande estilo. Obrigado por todos os presentes. Senhoras e senhores, chegando ao final desta sessão, aproveitamos ainda para informar que a trupe Festlip, que atuou hoje aqui de manhã no auditório, na sessão solene, inicia hoje às 21 horas no Teatro Meridional em Lisboa o espetáculo musical A Terceira Margem do Rio, encenado por Paulo de Moraes. Este espetáculo integra o programa de atividades comemorativas do dia 5 de maio e contará também com uma sessão amanhã, também às 21 horas, especialmente dedicada à CPLP, para a qual estão todos desde já convidados. A trupe Festlip encerrará a sua atuação em Lisboa no domingo, com uma última sessão às 16 horas, seguida de um debate sobre mídias criativas, fluxo na mobilidade da arte. Agora sim, terminamos esta sessão comemorativa da língua portuguesa e da cultura na CPLP, agradecendo a todos os que nos deram a honra de assistir presencial e virtualmente a este encontro. Muito obrigada, muito boa tarde.